vim para Portugal com 18 anos e na altura, de facto, deparei-me com quais as possibilidades de estudo. Existiam algumas na minha cabeça, uma delas era moda, embora na altura não encarasse propriamente como uma profissão definitiva, mas eram conhecimentos que eu queria adquirir, eram conhecimentos que queria muito adquirir, era um curso que eu queria de facto fazer. Mas também procurei arquitetura, procurei design gráfico, porque design gráfico foi sempre uma grande paixão. Existiam coisas que não eram propriamente compatíveis, nomeadamente arquitetura, porque eu não tive geometria descritiva. Portanto, logo a partida teria que, no fundo, repetir mais 2 anos de escolaridade para conseguir. Aqueles obstáculos que, entretanto, se foram colocando e consegui inscrever-me numa escola de moda. Na altura não era Modatex, mas a escola, pouco tempo depois, acabou por fechar, teve problemas e acabou por fechar. Eu já tinha ouvido falar do Modatex, na altura Citex, que é algo que por acaso ainda me custa um bocadinho esta transformação. O nome acabou por ficar, no fundo, no imaginário, nesta primeira fase da minha vida como designer, portanto, quase sempre escorrega para Citex. Mas sim, já tinha ouvido falar, mas dizia-se que era um bocadinho mais complexo a entrada em termos de candidatura. E de facto foi, tive que fazer dossiês, tive que fazer entrevistas e foi muito interessante, realmente o processo de triagem na altura era bastante interessante e acabei por entrar, de facto acabei por entrar, fiquei até um bocado de surpresa, mas acabei por entrar e iniciei então o meu percurso. E como é que foi esse percurso? Um percurso normal, na altura os cursos eram diferentes, tudo obviamente vai evoluindo e vai se adaptando às novas realidades, mas na altura nós tínhamos um mês intensivo de confecção, mesmo antes de fazer absolutamente seja o que fosse. Tínhamos um mês intensivo de confecção, era quase que o mês da desmotivação. Quem sobrevivesse esse mês era capaz de sobreviver a tudo. Quem conseguisse sobreviver ao mês de confecção, então estava preparado para iniciar o curso. E muitas pessoas desistiram na altura. Na minha turma houve realmente algumas pessoas que acabaram por desistir, porque era a confecção, de manhã até ao fim da tarde, executávamos apenas passos que na altura eram os princípios, eram passos básicos de confecção, portanto não era propriamente fazer uma peça, o que também não torna o processo muito interessante. Mas o certo é que acabou por ser uma ótima base para dar iniciação ao curso e depois foi uma aventura fantástica. Eu a dada altura pensei que poderia conciliar o curso com o curso nas Belas Artes de Design Gráfico, que também me tinha descrito, mas o horário tornou-se muito pesado. Portanto, havia aulas que eu acabava às 8 da noite, mesmo aquelas que não tinham propriamente um horário alargado, nós acabávamos por ficar muito mais tempo para poder concluir determinados trabalhos. Existe uma fase de trabalho pós-aulas que é muito pesado, ainda hoje é, porque é um curso que necessita de muitas horas e não as tem. E o máximo, os formadores fazem o máximo para acompanhar de perto os formandos, mas há de facto um horário que não pode ser tão alargado, mas que nós precisamos dele para poder concretizar os projetos, sobretudo quando nos inscrevíamos em concursos e em situações que eram extracurriculares, no fundo, e que exigiam também um esforço extra da nossa parte. E aí também todo o setor do Modatex, desde a parte técnica, desde a estamparia, o mítico Sr. Fernando, que foi o nosso salvador tantas vezes, davam-nos imenso apoio e graças a isso conseguíamos participar em tantos concursos e acabar por ter algum sucesso relativamente a isso.
Então, depois nessa altura pesou mais a moda que o design gráfico. Sim, acabei por me envolver imenso na moda. Por outro lado, na altura comecei a namorar com o meu atual marido, que é designer gráfico. E acabou por existir aqui uma certa complementaridade. Acabei também por aprender imenso com ele. Eu entrei no Modatex numa altura em que todos os trabalhos ainda eram feitos de um modo muito, muito manual. Portanto, era o início da era digital, foi no início dos 90, portanto, era início da era digital, e eu acabei por me iniciar nesse conceito digital mais através do José, do meu marido, do que propriamente através em si das aulas, onde só apanhamos essa vertente mais no fim. Isso acabou por ser um bom suporte, ou seja, não tive propriamente aulas, mas acabei por aprender muito e aprendi sobretudo vendo como ele trabalhava e absorvendo alguma dessa minha visualização. Entretanto, foram surgindo algumas oportunidades e fui pensando nesta ideia de criar uma marca. Foi tudo um bocadinho, ao mesmo tempo, repentino e em certa medida pouco pensado, pouco programado. Não existiu propriamente a ideia de criar uma marca, um conceito, de elaborar. Foi mais dar uma continuidade àquilo que tinha vindo a acontecer através dos próprios concursos e das participações. Portanto, ir colocando um cunho pessoal nas coisas que fazia, e a partir daí foi-se desenvolvendo para a criação de uma marca. A marca foi criada em 2001, a empresa foi um bocadinho antes, e só mais tarde, em meados de 2000, é que nos aventurámos em águas internacionais, não é? E aí as coisas começaram a funcionar um pouco mais a sério. Sendo que sempre partilhei, ainda hoje, mas no início muitíssimo mais, a marca com muitas outras funções, com prestação de serviços de forma geral. Provavelmente é um erro, mas infelizmente nunca tivemos uma capacidade financeira o suficientemente folgada como para dedicar-nos única e exclusivamente à marca. E tivemos sempre estes alicerces paralelos onde nos íamos suportando. Entre eles, a própria formação. Comecei a dar formação, foi um desafio interessante. No início achei que não ia ser propriamente capaz, eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas foi desafiar-me a mim mesma e fui construindo, no fundo, algumas. Na altura eram outras disciplinas diferentes das que leciono hoje, lá está, mais relacionadas até com a área, inclusive, do design gráfico, porque dava uma disciplina que agora nem sequer existe, que era logotipos e etiquetas. E depois dava vestuário infantil também e vestuário feminino. E entretanto foi-se desenvolvendo para esta que agora dou, que é streetwear, e que de facto acabei por me envolver bastante na própria temática. Acaba por ter um conteúdo também algo histórico, que sempre me interessou muito. De facto, a história da moda foi sempre uma das disciplinas que eu mais gostei, talvez pela própria professora, que é extremamente carismática, ainda é, que é a Fernanda. E assim foi, a minha história foi-se construindo à volta na altura Citex, Modatex, e o certo é que acabei por, mesmo saindo, não me desligar nunca onde ainda hoje continua a dar formação. Sim, embora não seja uma formadora de muitas horas, eu estou com os alunos apenas no último ano e apenas durante 100 horas, portanto não tenho muito tempo com eles, infelizmente. Mas mesmo essa experiência, sendo curta, acaba por ser extremamente gratificante. É muito bom percebermos a própria evolução, o passar de tantas gerações faz-nos ver que de facto estamos a envelhecer ver a forma de trabalho, como se tem alterado, como tem mudado,
as facilidades e as dificuldades que eles enfrentam relativamente. É inevitável fazer comparações, embora não sejam umas comparações no sentido de lamentação, mas no sentido de evolução, pelo contrário. E é muito interessante. Quais é que considera que são hoje as tais dificuldades, as tais oportunidades ou facilidades com que os alunos se deparam hoje? É assim, eu acho que muitas vezes as facilidades também lhes colocam as próprias dificuldades. Acho, se calhar é contraditório dizer isto, mas na verdade a vida é feita exatamente de contradições e acho que faz todo sentido. Neste momento, a informação, o acesso à informação é muitíssimo mais célere, mais rápido, em um clique. Nós passávamos por um processo de investigação muitíssimo mais longo e moroso. A realização dos projetos também se torna muitíssimo mais rápida. Também não tem um custo, inclusive, tão alto, porque na nossa altura nós tínhamos, se não quiséssemos destruir revistas, tínhamos que fotocopiar as revistas para depois recortar, para depois fazer uma colagem e depois fotocopiar a colagem para não se perceber ou não se notarem as imperfeições. É óbvio que se notava que era uma colagem, mas para torná-la mais profissional, digamos. Todo este processo era enorme. Não havia propriamente entregas de trabalhos digitais, os trabalhos eram todos entregues em modo físico. Investíamos imenso em cartolinas, em papéis diferentes, no próprio, quase que na própria embalagem do próprio projeto. Portanto, o projeto em si, o projeto físico tinha uma importância enorme. Trabalhávamos muito de forma manual para torná-lo... A forma como se apresentava o trabalho, digamos assim, Exato. Era fundamental. Era super importante. O conteúdo, obviamente, também, mas tínhamos que tornar tanto, no fundo, a capa do livro como o conteúdo rico, enriquecedor, porque estamos a falar de uma área criativa, portanto faz e na altura fazia todo o sentido. Hoje em dia os projetos são, embora se possa pedir projetos físicos, mas o certo é que a grande maioria são digitais, até por uma questão de economia e de ecologia, portanto, por uma questão de sustentabilidade, também acaba por ser importante manter essa ideia nesta nova evolução da formação. Mas todas estas facilidades, por um lado, que eles têm relativamente àquilo que era o nosso processo de trabalho, que era de facto mais moroso, também lhes coloca outros entraves. Primeiro, o facto de ser igual para todos. Portanto, todos têm, de facto, a mesma acessibilidade a todos estes meios. São cada vez mais, o que é bom, por um lado. Há cada vez mais alunos nesta área do design de moda? Sim, acho que sim, também porque há cada vez mais cursos. Na altura eram muito menos cursos, haviam também menos profissionais formados e no ativo. Agora há mais, portanto a mensagem passa-se mais depressa. Por outro lado, temos toda esta questão da comunicação. Quando eu digo que é muito mais fácil aceder à informação, também é muito mais fácil comunicar a informação. Portanto, quando se tem uma marca nova, também é muito mais fácil obter algum palco. Mas, lá está, é fácil e ao mesmo tempo é difícil, mais uma vez, porque são muitos. Há muita concorrência. E muitos têm acesso a esse palco. E o palco não é assim tão democrático como no início, quando surgiu toda a explosão digital era. Hoje em dia é um palco que exige também ser constantemente alimentado e financiado. E aí é que começam a aparecer as dificuldades. Mas é como tudo, no meio destas dificuldades, o facto de também existir maior possibilidade, mesmo sendo mais, abre um canal de esperança, uma via de se poder trabalhar no meio muitíssimo maior. Quando eu me formei, os industriais não acreditavam muito
nas nossas capacidades técnicas e criativas. Ainda existia algum preconceito relativamente a isso. Eu deparei-me muitas vezes com situações de empresários que preferiam contratar designers espanhóis, por exemplo, do que propriamente portugueses. Lá está, porque não tínhamos uma grande tradição, ainda não tínhamos demonstrado o suficiente, demonstrado realmente valor. Existiam já, sem dúvida, muitos nomes com alguma relevância, mas para o setor fabril era muito difícil traduzir aquela criatividade que viam nas passarelas, traduzi-la no seu produto, um produto muito mais comercial. E não é assim tão difícil. Quem tem capacidade para umas coisas, regra geral também o tem para outras. De facto, este aliar da simplicidade e da criatividade é a linha mais difícil de se equilibrar, mas é possível. E o Modatex, inclusive, trabalha muito exatamente nesse sentido, em tentar extrapolar e puxar o máximo de criatividade por parte dos formandos, mas ao mesmo tempo mostrar-nos que tudo aquilo, se depurado, pode chegar a uma linha, por exemplo, mais comercial. Mas sem descurar as capacidades criativas de poder e conseguir chegar ao outro extremo. Devem fazer, de facto, estão na altura certa para o fazer. Mas lá está, hoje em dia acho que já encontramos maior credibilidade e há também maior abertura por parte dos decisores para contratar designers nacionais. Os alunos, quando chegam ao Modatex, já têm uma ideia, ou já saberão aquilo que querem fazer quando saírem. Ou seja, a maioria deles quer ser um criador, quer ir para a indústria. Acho que a grande maioria não sabe. O que é que os leva a procura? Porque digo eu, que este é o tipo de área onde só se vai se realmente se tiver queda, digamos assim, ou não é o género, eu posso ser professor, eu posso ser, não é? Ou seja, tem que haver alguma sensibilidade especial, digo eu, para trabalhar numa área como a área da moda. Sim, qualquer área criativa. Sim. Acho que qualquer área criativa. Mas também, como qualquer área criativa, existem sempre muitas dúvidas relativamente a nós próprios, relativamente a quais as nossas capacidades, no que se refere ao ensino que vamos encontrar. Por mais que tenhamos acesso a toda a descrição curricular, há sempre surpresas. E no caso do Modatex, espero eu que, na sua grande maioria, tenham sido mais agradáveis e mais superar, ou seja, no sentido de superar as expectativas e não ao contrário. E por aquilo que tenho conversado com alguns, acho que sim, que de facto é mais esse caminho. Penso que muitos vão de facto para o curso na tentativa de criarem uma marca própria e com um cunho pessoal, um design, tornarem-se um designer de autor, um criador, como muitas vezes se diz. Mas provavelmente ao longo do percurso deparam-se com outras realidades e com outros desafios que muitas vezes os surpreendem e acho que ponderam muitas vezes, pelo menos, fazer tentativas numa outra área antes de se aventurarem em algo tão pessoal. Se os alunos, quando chegam ao Modatex, já têm noção daquilo que querem fazer quando saem de lá, se querem realmente criar uma marca própria, se acham que o caminho da indústria pode ser um percurso para eles seguirem, ou se realmente todos eles vêm um bocadinho com a ideia de serem criadores, de terem uma marca própria, de ganharem esta tal projeção, que hoje acaba por ser mais fácil, entre aspas, não é? É o que eu digo, o que é mais fácil também por vezes é mais difícil, é as duas situações. Se calhar por um lado é mais fácil ganhar alguma projeção, por outro poderá ser mais difícil mantê-la. Acho que em muitos casos, e penso que é algo que o Modatex tem tentado fazer, e penso que é o caminho para o futuro do ensino. Do ensino de forma geral, mas mais especificamente agora falando de moda, porque eu acho que o ensino tem de facto que evoluir, eu acho que está muito preso
parâmetros estabelecidos no passado. E quando falamos de moda, mais evolução tem que ter, porque de facto é algo que está em constante crescimento, que é a especialização. O tentar ramificar a própria profissão, as próprias saídas que o curso pode ter. Não ser apenas para se tornarem designers de moda, mas poderem especializar-se e ramificar-se em outras áreas mais específicas. Muitos deles, se calhar, durante o curso, acabam por descobrir que têm muito mais vocação para a área comercial, outros para um conteúdo muito mais artístico, outros inclusive para a cenografia, outros não têm uma capacidade de criação de raiz tão grande e sentem-se muito mais à vontade, por exemplo, com o merchandising das peças, com tentar organizar o pensamento logístico e comercial das coleções. Alguns têm muito mais capacidade para coordenar, por exemplo, que aí poderemos colocar o caso, por exemplo, do styling, ou para imaginar cenários. Tudo isto tem um caminho dentro do que é a moda. E cada vez mais, sobretudo quando falamos que das grandes profissões do futuro é a criação de conteúdos. Sobretudo quando falamos em criação de conteúdos, ter conhecimento de moda aliado a estas outras pequenas ramificações é extremamente importante. É muito mais valioso do que um profissional de marketing de moda que não passou, por exemplo, pelo curso de facto de designer de moda. Portanto, existe uma grande diferença, isto colocado a qualquer outra área, inclusive, por exemplo, o jornalismo. Uhum. Se nós sentirmos a realidade de base do que é o curso e depois conseguimos fazer estes pequenos casamentos, poderá ser muito mais interessante e colocar novas perspectivas na própria formação de moda, que são necessárias. Por outro lado, temos as áreas técnicas, que infelizmente, e aí mais uma vez não é só nesta área, mas em quase todas as áreas, e penso que muito por causa de nós, como sociedade, das escolas também, que descuramos um bocadinho a importância destas áreas técnicas e, por outro lado, não temos tido a capacidade de as valorizar o suficiente. E, neste momento, o setor, na sua grande generalidade, e aqui não falo apenas dos designers, dos criadores, ou dos industriais, sentem uma enorme dificuldade em encontrar pessoas da área técnica, desde modelação, corte, confecção, que consiga, de facto, ter um envolvimento que esperam e que antigamente, se calhar, encontravam, está-se a perder. Está-se a perder porque não é uma profissão cativante, não é sedutora. E temos que a tornar sedutora. Aí temos que marcar a diferença entre no fundo, sedutora. uma das questões era como é que no fundo se torna isto mais interessante para quem, para os jovens, no fundo, não é? Porque queremos neste momento é captar jovens que se possam formar mais até nessas áreas mais técnicas. Como é que um jovem que está a acabar no 9º ano, ou até consegue, ou até o 12º e não quer seguir para a universidade, ou como é que de alguma forma conseguimos tornar estas áreas técnicas mais atrativas para quem está agora à procura de uma opção no mercado de trabalho, digamos assim, ou está a escolher aquilo que... Eu acho que é algo que é urgente fazer e passa muitíssimo pela própria comunicação que as escolas fazem. Normalmente dão... direcionam. Acho que não há dúvidas relativamente a isso. As escolas têm a tendência de direcionar as crianças para as mesmas profissões. Quase sempre para as mesmas profissões. E quando decidem optar por outras, muitas vezes são questionadas relativamente a isso. Eu acho que isso tem que mudar. Mas não pode mudar apenas no período escolar e através das escolas, mas também através das famílias, através da sociedade e através das próprias empresas.
Quando as empresas comecem a sentir a dificuldade de encontrar profissionais na área, provavelmente o próprio valor que elas terão será maior. Né? É a realidade da concorrência, da oferta e da concorrência. Mas se calhar não devíamos deixar as coisas chegar a esse ponto. Devíamos tornar estas profissões muito mais atrativas, desmistificar o facto de elas serem profissões menores, porque mesmo em termos salariais, uma costureira provavelmente ganha tanto como uma pessoa que trabalha num café ou numa loja. E muitos jovens preferem optar por aquele tipo de trabalho. Até ganha mais em muitos casos. E em muitos casos ganha mais, do que propriamente um trabalho que até é um trabalho bastante artístico, só que nunca foi encarado dessa forma. Foi sempre encarado como algo muito mecânico e não é verdade. Ele pode ser muito mais do que isso. E aí também a forma de funcionamento das próprias empresas pode passar por, ou seja, não ter apenas um funcionamento em linha, ter maior rotatividade para que os próprios profissionais não fiquem viciados numa única operação, que consigam, tanto mentalmente como manualmente, ter outras capacidades, outros desafios, não ser... Porque aí sim eu coloco-me numa posição de uma costureira que trabalha única e exclusivamente em linha e faz sempre a mesma operação, há de ser realmente extremamente entediante, há de ser pouco desafiante, há de ser... E eu percebo que isto poderá ter pequenas nuances no final, a nível de produção da empresa, em termos de número, mas será que não vale a pena? Eu acho que vale a pena. Eu acho que faz toda a diferença, sobretudo a longo prazo. Porque estas pequenas coisas vão fazer com que as pessoas fiquem mais motivadas. E no fundo, o boca a boca entre elas próprias, entre a própria profissão, tem alguma importância. Acho que tem que ser incutidas algumas diferenças nestes processos de trabalho. Se não o é feito de uma forma orgânica, uma opção das próprias empresas, então se calhar temos que pensar, não estou aqui a colocar a ideia de ser obrigatório, mas de tentar legislar um bocadinho esta situação para torná-la, para incentivar também um bocadinho mais, para torná-la mais clara perante quem quer. É que existem imensos jovens que não sabem de facto o que querem, que têm que ser acompanhados, direcionados. E estas áreas nunca lhes são apresentadas, nunca são as primeiras a ser apresentadas. Mesmo quando falamos em áreas, em cursos tecnológicos, esta área em específico é uma das últimas. Primeiro vêm os números, raramente olham para esta área e é uma contradição enorme porque a nossa indústria têxtil é gigantesca. Tem uma repercussão muito grande na nossa economia. Portanto, faz todo sentido que repensemos nela, que não a descuremos, que não deixemos os profissionais escaparem. E hoje estes jovens têm mais oportunidades no mercado de trabalho do setor da indústria têxtil? Têm, porque é necessário renovar. É necessário renovar os profissionais de maior qualidade neste setor. Na verdade, a sua grande maioria são profissionais que não tinham conhecimentos técnicos. Foram adquirindo-nos ao longo da carreira. Exatamente. E até devia passar muito por essas pessoas que têm, talvez não um estatuto profissional como para poder lecionar, mas sim têm uma experiência recolhida ao longo dos anos, capaz de ser, se calhar, aquela mais importante para ser passada. A palavra de maior valor está exatamente do lado desses profissionais que não conseguiram, mesmo através da experiência, não conseguem ter o estatuto de poder ensinar outros. Mas as empresas
está, a grande maioria já tem uma idade que provavelmente já entrou na reforma ou estará brevemente para entrar e é necessário fazer uma renovação. É de facto urgente fazer uma renovação, mas não há muito como fazê-lo. Lá está, porque não há onde encontrar profissionais nesta área. Como é que avaliaria o ensino da moda em Portugal? Considera que é O ensino? O ensino da moda. Acha que... Ora bem, não posso mencionar-me por todos, não tenho conhecimento de todos, conheço minimamente o formato curricular do Modatex. Tenho recebido alguns estagiários de algumas outras escolas, não apenas do Modatex, e aí posso estabelecer algum comparativo. Acho que se tem expandido muitíssimo. Existem muitos mais cursos do que existiam na minha altura, e mesmo pouco tempo depois. Mas provavelmente, lá está, a quantidade não é qualidade. Provavelmente exista uma repetição muito grande dos conteúdos, em vez, lá está, de uma especialização desses mesmos conteúdos e uma ramificação da própria formação. O que eu tenho sentido mais a nível de estagiários que por vezes recebo e aqui de diferentes proveniências, sinto que ainda o Modatex consegue ter um avanço relativamente, ou uma capacidade de conquista relativamente a outros no que se refere à sua abrangência. Ou seja, nós estando no Modatex temos uma noção real de todo o setor de trabalho, na sua grande generalidade, desde malhas, cinturarias, estamparia, tecelagem. Portanto, acabamos por ter uma noção bastante abrangente, sem ficarmos apenas retidos numa única área e sem ficarmos retidos apenas ao desenhar um projeto, mas sim ao tentar concretizar esse mesmo projeto e acabar por ser acompanhados durante a concretização desse projeto. Tenho recebido muitos estagiários que não conseguem fazer um molde de raiz, por exemplo. Não conseguem, apesar de estarem extremamente frescos e terem acabado de sair do curso. É algo que raramente vemos acontecer, por exemplo, no Modatex. De facto, conseguem ter uma noção de criação da peça desde do embrião. Considera que o Modatex se destaca exatamente por causa dessa transversalidade ou desse acompanhamento mais geral do que é o setor? Acho que ainda, antigamente destacava-se por isso, e ainda hoje, mesmo existindo uma variedade de cursos bastante mais extensa, alguns talvez com um foco criativo ainda maior, mas no caso do Modatex acho que conseguimos ter essa capacidade de poder mergulhar, mesmo que eu de leve, em quase todas estas áreas e ter a percepção de como elas funcionam. Que balanço faria destes 10 anos de atividade do Modatex? Considera que o Modatex conseguiu adaptar-se ao longo destes 10 anos ao que são as tendências e as oportunidades do mercado? A questão também da renovação daquilo que falava. Hoje, as necessidades hoje são diferentes daquilo que eram há 10 anos, a nível da indústria, a nível de competências técnicas. Acho que o Modatex conseguiu ir acompanhando esta renovação que acontece. Acho que conseguiu, acho que ainda pode fazer mais e acho que vai conseguir fazer mais. E pela simples razão que não, sobretudo nesta área de moda, mais uma vez, não podemos estagnar, não podemos acomodar-nos. De facto, o curso tem que estar em constante evolução, tem que acompanhar o que a realidade do mercado pede, mas penso que eles têm conseguido focar-se nas questões mais prementes, naquelas que têm surgido como mais importantes, relativamente, por exemplo, à sustentabilidade, relativamente à área digital, o próprio marketing
digital. Tem havido um cuidado de conseguir encontrar profissionais que encarem este desafio, de passar a mensagem aos formandos nestas outras áreas, e acho que isso é o caminho. Acho que vão ter de facto que continuar a fazê-lo. Não, eu sou franca, 10 anos nem tinha ideia. Passaram a voar. Passaram mesmo muito rápido. Eu ainda estou formatada com o Citex e muitas vezes esqueço e parece que mudou para Modatex há 2 anos. 10 anos, é incrível. Incrível. E lá está, exatamente por isso, por o tempo passar tão depressa. Nestas áreas nós não podemos ficar de braços cruzados, temos que constantemente inovar, criar novos desafios, novas expectativas, dar mais aos formandos, permiti-los que não fiquem inclusive apenas por uma única formação, que consigam fazer mais do que isso, até lá está pela especialização e pela necessidade que vem, se calhar, de enriquecer mais uma área do que outra. É importante poder ter essa oportunidade. Que qualidades é que considera essenciais num bom criador, num bom profissional de moda? Bem, o ideal, então criaríamos aqui uma espécie de AI da moda. Muitas coisas. Obviamente criatividade, como é óbvio. Mas a criatividade sem uma boa capacidade de tradução, sem a capacidade de materializar a ideia, não diria que não é nada, mas fica sem conteúdo, fica a meio caminho. E aliar estas duas situações seria o ideal. Mas muitas outras coisas, resiliência, persistência, sobretudo, não só para quem se aventura a lançar uma marca a título pessoal, no próprio, ou embarcar num desafio desse género, não será muito diferente do que sermos empresários numa outra área qualquer, mas acarreta o peso da criatividade. Isto é, muitas vezes quem tem capacidades empreendedoras e capacidades de gestão não tem a capacidade criativa e vice-versa. E no caso específico de uma empresa relacionada com esta área, acabamos por ver-nos obrigados a ter tudo isto num único pacote. E se calhar isso é o mais difícil. É conseguirmos ter esta capacidade, ter alguma flexibilidade para ir adaptando-nos às mudanças do mercado, que no caso da moda são enormes e são, lá está, muito rápidas e, em alguns casos, extremamente repentinas, e essa flexibilidade vai ser necessária em muitíssimos casos. Também alguma capacidade de multidisciplinar, sem dúvida. Mais uma vez pela questão, sobretudo sendo uma marca própria desta capacidade de gestão, mas depois multidisciplinar em muitas outras áreas, porque quando falamos em criatividade temos a tendência, talvez em alguns casos errada, de controlar ou querer controlar tudo, desde a campanha publicitária ao lançamento de determinado tipo de produto, de fotografia. Temos quase que este vício de fazer, e para conseguir fazê-lo temos que ter alguma capacidade multidisciplinar, não apenas uma ideia do que queremos, mas sim perceber como é que as coisas se fazem para conseguir pedir aquilo que queremos aos outros criativos das outras áreas. Basicamente, há muito mais. A lista seria longa, mas está. A lista seria realmente longa. Acho que um
Uma outra característica que seria extremamente importante é a capacidade de observação e a capacidade de reter informação. Não digo informação teórica, se calhar mais informação visual. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas de onde é que surge a inspiração? E a maior parte das vezes a inspiração surge de um aglomerado de ideias que parecem se ter acumulado, que parecem estar subdivididas e que vou procurar. Não tem que ser algo do momento, espontâneo, muitas vezes é uma ideia quase que antiga, mas que na altura não me pareceu ser a ideal para ser explorada e acaba por ser repescada mais tarde nos anos. Portanto, uma capacidade de poder reconstruir uma pequena biblioteca mental poderá ser. E agora, para terminar, é só pedir-lhe uma pequena mensagem pelo aniversário de Modatex. Parabéns! Parabéns, uma década é muito e é pouco. E é pouco e é muito, mas a verdade é uma década já com um passado bastante mais longo e bastante rico. Lá está, mais uma vez, não consigo desprender do que já foi, portanto, do próprio Citex e que faz parte da minha realidade, mas pensar que já passaram 10 anos desta junção e deste novo nome, Modatex, é incrível, de facto. Estão de parabéns porque conseguiram mantê-lo. Lá está, normalmente quando dizemos parecia muito mais, é pior, não é? Passou de facto muito rápido, é bom sinal. Parabéns. Obrigada.